Amém. Gostaria de ministrar aos irmãos então a palavra do Senhor. Antes eu gostaria de dar algumas recomendações, fortalecer tudo aquilo que vocês já têm ouvido por aí. Então, as recomendações, irmãos, a respeito de higiene pessoal, como lavar bem as mãos com água e sabão. Muitas pessoas acham que a questão é o álcool gel. Sabonete e água tem um efeito muito melhor. A gente fala muito de álcool gel porque é o que a gente utiliza na rua, né? A gente não vai utilizar água e sabão na rua por não ter o lugar apropriado para lavar as mãos em todo lugar onde nós estamos. Então a questão é, não tenho álcool gel na minha casa e agora? Não, eu tenho como me precaver muito bem com água e sabão, lavar bem as mãos e tomar muito cuidado. Sair somente se necessário, irmão. Então se você pode, fique em casa, fique com a sua família, separe esse momento, aproveite para ler a palavra de Deus, para ler um bom livro, para ouvir ministrações. Então eu vou colocar algumas ministrações também no grupo da igreja, onde você pode separar algumas ministrações para você poder ouvir, para você poder ser edificado também nesse momento. Então não saia caso não seja realmente necessário. Então se você pode, esteja na sua casa. Mostre a importância disso para a sua família, mostre a importância disso para os seus filhos, para os seus pais. Nós temos uma responsabilidade grande, uma responsabilidade social também, irmãos. A maioria da nossa igreja são de adultos e jovens, mas a gente sabe que isso daí é muito mais prejudicial aos idosos, mas não só aos idosos, a jovens, a pessoas com já algumas doenças crônicas, algumas doenças respiratórias que também pode causar mal. Então é muito importante você ter uma consciência, uma responsabilidade social, uma responsabilidade comunitária. Você não vive dentro de uma bolha, há pessoas próximas a você. Às vezes você pode ser um assintomático, você não vai ter sintoma nenhum, está lá com o vírus e está transmitindo para meio mundo de pessoas sem mesmo saber que você estava contaminado com o vírus. Então, grande responsabilidade, irmão. A gente conta com vocês também. Então, nesse período, o nosso ministério, Água Viva, decidiu que não seria melhor nós nos reunirmos no prédio da igreja. Então, nós estamos seguindo as recomendações do nosso pastor Silvio Galli, e é assim que nós vamos prosseguir até segunda ordem. Então, logo, lógico, né, nós estaremos reunidos no prédio da igreja buscando ao Senhor para a glória de Deus. Amém? Então, você que estiver aí com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela lá no livro de Marcos, no capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler Marcos 4, do versículo 35 em diante. E a palavra do Senhor diz assim para nós: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. Jesus disse aqui aos seus discípulos. Chamou os seus discípulos e chamou-os: Vamos lá, passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, os levaram assim como estava, no barco, e outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o seu travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou o Senhor não se importa se a gente morrer? E ele, despertando, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? E como é que não tendes fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Antes de nós continuarmos, eu gostaria de convidar você, onde você está aí, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e orar comigo, amém? Senhor, nós oramos a Ti e te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco pela sua poderosa palavra. A sua palavra, Senhor, que é sempre poderosa, que ela, Pai, que pode passar todas as coisas, mas ela sempre permanece.
ela permanece viva, poderosa, eficaz, e que essa palavra, Senhor Deus, através dessa mensagem, encontre corações, Pai, corações prontos, férteis para receber a sua palavra, que ela seja de alimento, Pai, para nós e também para muitos, que o Senhor ministre a nós, Deus, é o que nós te pedimos, em nome do seu Filho Jesus. Amém? E amém. Eu gostaria de falar sobre questões no meio da tempestade. Quais são as perguntas que nós nos fazemos, perguntas que nós fazemos, perguntas que fazem a nós também. Nós estamos passando por uma grande tempestade, isso é um fato, irmão. Tempestades nós passamos diversas vezes. Há de se dizer quantas pessoas que nós temos que sentar na igreja para conversar, para aconselhar. E muitas pessoas passam por grandes tempestades, irmãos. Na casa, pela família, no trabalho, na sua área financeira. Muitas pessoas passam já por tempestades. Eu acho que a grande diferença do que nós estamos passando hoje é que essa tempestade não é algo singular, mas ela é algo muito plural. É uma tempestade onde não é cada um no seu barquinho, mas todos nós é que estamos dentro desse mesmo barco. Essa acho que é a grande diferença dessa tempestade a qual nós passamos. Que não é uma tempestade onde uma pessoa está passando por algum problema, mas onde todos nós estamos dentro do mesmo barco, passando pela mesma dificuldade. Algumas pessoas pensam da seguinte forma: não, essa aqui é uma grande tempestade, mas são só para os idosos. Não, irmãos, essa é uma tempestade não para os idosos, não para as pessoas com problemas respiratórios, mas é uma tempestade de todos nós. Porque quando nós podemos perder alguém, seja porque é um idoso, alguém com problema crônico, seja quem for, isso já é uma grande tempestade para nós. Então essa é uma tempestade de jovens, de adultos, onde todos nós estamos sendo afetados por todos os lados. Há pessoas que estão sendo afetadas por causa do trabalho, há pessoas que estão sendo afetadas porque não podem sair de casa para realizar qualquer tipo de coisa que seja. E essas pessoas que precisam trabalhar, isso afeta assim, muito as nossas famílias. E essa tempestade, irmãos, uma coisa que nós temos que colocar no nosso coração é que nenhuma tempestade dura para sempre. Todas as tempestades acabam, assim como essa também vai acabar. Nós temos visto muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas com muito medo, e não é para menos, algo que nós nunca vimos. Agora nós vemos muitas pessoas nesse afã de querer buscar uma solução do que eu tenho que fazer para não pegar o coronavírus. Mas algo que nós temos que nos preocupar ainda muito mais não é aquilo que destrói o corpo, mas aquilo que destrói a alma. Da nossa alma está na perdição. Muito mais do que você se procurar soluções, respostas, informações para coronavírus, é você procurar respostas, informações para a sua vida eterna. Momentos como esse é momentos de reflexão para nós também. Por isso eu pedi para os irmãos buscarem, ler a palavra de Deus, buscar se edificar, buscar ver a importância de separar um tempo na sua casa para você buscar o Senhor. Eu acho que isso é muito mais importante para nós hoje. Então, falando a respeito de questões no meio da tempestade, há 3 coisas na palavra de Deus que mostram para nós a respeito das tempestades. Primeiro, que as tempestades elas são inevitáveis. Então, isso que aconteceu agora, poderia ter acontecido há 5 anos atrás, ou daqui a 5 anos, ou outras coisas que ainda podem vir para nós e nós não sabemos, mas são inevitáveis, irmãos, que simplesmente em algum momento vem, que em algum momento chega, onde todos nós percebemos que nós estamos no mesmo barco e que a tempestade chegou para todos nós e que para todos nós é um momento muito difícil. Então, primeiro que elas são inevitáveis. Outra coisa é que elas são imprevisíveis. Não dá para a gente prever uma coisa como essa. Não dá para prever uma ação desse tamanho, uma pandemia, algo global que não tem como a gente prever, Ninguém imaginava que um negócio desse
poderia causar tudo isso, né? Logo no começo perceberam a sua importância, mas antes disso quem é que pensaria que agora no dia 22 de março nós não poderíamos nos reunir no prédio da nossa igreja? Há coisas que para nós são imprevisíveis, algumas tempestades que não tem como a gente prevenir, né? Mas o que a gente tem que saber é que mesmo essas que são imprevisíveis para nós, elas não são imprevisíveis para Deus, né? Muitos de nós fomos pegos de surpresa, mas não o Senhor. Mas ainda vou falar disso mais adiante. Uma outra coisa é que as tempestades também não fazem acepção de pessoas. Então essa tempestade a qual nós estamos passando, você vê que ela não escolhe quem é o rico, quem é o pobre, quem é o alto, quem é o baixo, quem é o branco, quem é o negro, mas todos hoje estão passando por esse momento de quarentena. Nós vemos a maioria das pessoas que você vê que é divulgado na internet são de políticos, são de famosos, mas não se iluda. Essas são as pessoas a quem falam, e falam de pessoas que têm relevância. Ninguém vai falar do Zezinho, o motorista desse homem, porque para as pessoas isso é irrelevante. Mas saiba que a tempestade ela não está fazendo acepção de pessoas. A tempestade a qual nós estamos vivendo hoje não faz acepção de pessoas. Ela alcança a todos, os justos, os injustos. Alcança os que são de Deus, os que não são de Deus. E às vezes nós vemos algumas pessoas com uma grande falta de sabedoria ao dizer assim, não, porque eu tenho Deus no meu coração, essas coisas não me atingem. Mas isso é uma total falta de sabedoria, de crença, de uma fé verdadeira. Então, que a sua mente seja responsável também. O Senhor nos deu um senso de responsabilidade, o Senhor nos deu uma consciência, o Senhor nos deu inteligência, e é isso que nós temos que usar também. Agora, falando de questões no meio da tempestade, depois da gente ouvir a respeito dela, que elas são inevitáveis, que elas são imprevisíveis e que ela também não faz acepção de pessoas, talvez você, não sei se pergunta, mas algumas pessoas se perguntam, falam, onde está Deus aí nessa situação toda? Muitas pessoas não têm uma mente espiritual e nem se lembram de Deus ou não se importam com Deus, mas algumas pessoas param e pensam, onde que está Deus nesse momento todo? Onde está Deus nessa situação, nessa pandemia toda? Cadê o Senhor? Os discípulos, quando estavam lá no barco, reunidos junto com o Senhor, lá no meio daquela tempestade, eles veem aquela tempestade, o barco quase virando, e eles olham para Jesus, e Jesus está dormindo. Jesus está dormindo lá no seu barco, e isso para eles é um motivo de grande temor. E eles vão lá, acordam o Senhor e falam, Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? Ou, Senhor, o Senhor não se importa se a gente morrer aqui? O Senhor aí não creio que vai morrer. O Senhor é filho de Deus, o Todo-Poderoso, mas nós não. Se numa tempestade como essa que nós estamos aqui, a gente vai afundar e a gente vai morrer. O Senhor não se importa conosco? Talvez você tenha se feito essa pergunta também. Será que o Senhor não se importa com a gente? Cadê o Senhor nesse momento? Será que o Senhor está dormindo? Será que o Senhor não tem visto o que está acontecendo? Mas a certeza que nós temos que ter no nosso coração, irmãos, que nada sai do controle de Deus. Que o nosso Senhor continua poderoso, soberano sobre toda e qualquer situação. Uma situação como essa não é um descuido de Deus. Uma situação como essa não é o Senhor desapercebido do que tem acontecido, mas o Senhor tem visto tudo o que tem acontecido.
O Senhor tem visto a nossa situação, o Senhor tem visto o que está acontecendo. Ali o Senhor Jesus, quando estava no barco, o Senhor Jesus estava dormindo. Agora você tem que lembrar em Jesus encarnado, 100% Deus e 100% homem. Jesus estava ali dormindo. Mas o Senhor a qual você tem que pensar agora é o Jesus glorificado. Não é um Jesus que está dormindo. Não é um Jesus que está lá no céu dormindo. Isso não acontece. Então você tem que saber que essas coisas que acontecem, o Senhor não está desapercebido. O Senhor continua se importando conosco. O Senhor continua vendo a nossa situação. O que nós temos que ter a consciência é que na hora certa, no momento certo, o Senhor vai agir. Nós temos a quem recorrer. Nós não temos que deixar o medo tomar conta do nosso coração. Então, seja nesse momento, talvez essa questão venha ao nosso coração: cadê o Senhor? O Senhor não se importa conosco. Se importa. Creia que todas as coisas continuam sobre o controle dele. Ele não se esqueceu de nós. Ele não deixou de ouvir as nossas orações, mesmo em meio ao drama, mesmo em meio ao medo. O Senhor Jesus não está dormindo, não está longe de nós, mas Ele é aquele que está próximo de nós. É aquele que na hora do sofrimento nos socorre, é aquele que na hora do sofrimento nos ajuda. O Senhor Jesus com certeza já tem se manifestado. O Senhor Jesus já tem se manifestado através dos homens e mulheres corajosos que têm continuado a lutar, que têm continuado a trabalhar, a pessoas que estão sendo curadas. E isso, irmãos, já é o Senhor agindo, já é o Senhor mostrando o seu poder e o seu milagre. Uma outra coisa, uma outra questão que surgiu lá no meio da tempestade foi: por que vocês são assim tão tímidos? E por que não tendes fé? Essa é a pergunta que o Senhor fez para os discípulos no barco. Por que os discípulos estavam com tanto medo? A palavra que nós lemos na nossa Bíblia são: porque sois assim tão tímidos. Ou talvez em algumas outras versões diz assim: por que vocês são tão covardes? E por que vocês não tendes fé? Agora, fé no quê? Nós olhamos ao nosso redor e muitas pessoas estão como os discípulos no barco, totalmente desesperados. E talvez o Senhor olharia para alguns de nós hoje e diria assim: por que vocês são assim tão tímidos? Ou por que vocês estão tão acovardados? E por que vocês não têm fé? O Senhor Jesus já tinha dado uma palavra aos seus discípulos, dizendo assim: passemos para o outro lado, vamos lá para outra margem. O Senhor já tinha lhes dado uma palavra. Essa palavra é a palavra a qual eles tinham que agarrar, a palavra a qual eles tinham que confiar. Nós, irmãos, não somos diferentes disso. Que a nossa fé, que a nossa confiança no Senhor, ela não seja abalada por uma coisa como essa. Muito pelo contrário, que numa situação como essa, a nossa fé seja fortalecida e que a nossa confiança no Senhor também seja fortalecida. Uma pessoa me perguntou a respeito disso: não, vocês vão ter culto na igreja de vocês? Eu falei: não, nós não teremos culto. Não ter culto, irmãos, isso não é uma questão de falta de fé. É uma questão de consciência, uma questão de inteligência, é uma questão de autoridades maiores que nós. Então, aprenda que uma coisa não anula a outra, né? Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma consciência, eu tenho as minhas precauções. Isso não anula a minha fé. Mas algumas pessoas, sim, estão tomando precauções, têm a sua responsabilidade. Mas, apesar disso,
há pessoas que também estão perdendo a sua fé e a sua confiança no Senhor. Que por mais que estamos passando por esse momento difícil, a única coisa que ela consegue enxergar hoje e a única coisa que ela consegue enxergar para amanhã e para o futuro é somente o mal, a desgraça do planeta Terra, o fim do mundo. Saiba, irmãos, a nossa confiança precisa permanecer no Senhor. O medo não é aquilo que deve tomar conta do nosso coração. Então o Senhor Jesus chama eles de acovardados, porque o que tomou conta do coração deles foi o medo que eles deixaram tomar conta do coração deles. E o nosso coração não pode ser tomado pelo medo. O nosso coração precisa ter a confiança de que o Senhor é aquele que está cuidando de nós, mesmo em meio a essas dificuldades. Depois que o Senhor Jesus acorda, acalma o vento, acalma o mar, a tempestade se acalma, os discípulos, eu imagino nesse texto, eles olhando um para a cara do outro, quando Jesus vai lá e acalma toda a tempestade lá do mar da Galileia. Não foi uma piscina não, irmãos, não foi uma tampinha de Coca-Cola não. Ele acalmou toda aquela tempestade. E os discípulos olham um para a cara do outro e diz lá no versículo de número 41 que eles ficaram possuídos de grande temor. E eles diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, o que estava no coração deles já não era mais o medo da tempestade, mas agora o temor pelo grande poder de Deus. Então, o temor não é o medo necessariamente, mas o respeito grande, enorme, essa devoção ao Todo-Poderoso. E eles, ao verem aquilo, o coração deles se enche de tamanho temor pela grandeza e pelo poder do Senhor. E eles se perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, que momentos como esse nós possamos nos lembrar de quem é o Senhor. Que o nosso Senhor não é alguém fraco, mas a quem nós servimos é o Todo-Poderoso. A nossa confiança precisa permanecer inabalável nele e na sua grandeza. De nós olharmos para uma situação como essa e termos a total consciência e confiança do seu enorme poder. O poder do Senhor não diminuiu. O Senhor continua sendo o Todo-Poderoso, que Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação, ainda com uma situação difícil como essa a qual nós vivemos. O Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Por isso, aumente a sua confiança no Senhor esses dias, irmãos. Há pessoas que estão totalmente tomadas pelo medo, que elas possam encontrar em você, ou através de você, uma palavra de esperança, de paz, de confiança no Altíssimo, de confiança no Senhor. Que seja você o propagador do Evangelho, das boas novas, daquele que levará a mensagem do Senhor. Uma mensagem de confiança. E que o seu coração, irmãos, também seja esse coração pronto, que também seja esse coração que já recebeu essa confiança, que já estava pronto e que recebeu essa confiança que vem da parte do Senhor. Por isso eu gostaria de convidar você a colocar a sua mão no seu coração mais uma vez para nós orarmos ao Senhor. Pai, que a nossa confiança em Ti, na Tua palavra, ela esteja e permaneça inabalável, Senhor.
que em momentos difíceis, assim como esse, os nossos olhos permaneçam no Senhor, Pai. Que mesmo que as notícias estejam chegando, que mais que a gente venha ver nos jornais, em televisão, em qualquer outro tipo de coisa, mensagens a respeito disso, nós não venhamos perder a nossa confiança no Senhor. Não permita, Senhor, que o nosso coração seja tomado pelo medo, mas que o nosso coração seja tomado por uma grande confiança no seu poder, uma grande esperança em quem tu és, no Senhor, na sua grandeza e no seu poder. Nos ajude, Senhor, nesses dias difíceis. Ajude, Pai, as famílias necessitadas. Ajude também, Pai, aos enfermos. Ajude aos homens e mulheres que hoje estão na linha de frente, como os bombeiros, os enfermeiros, os médicos, os policiais, a todas as pessoas que estão à frente dos trabalhos, Pai. Nos ajude, Senhor, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, aos cientistas, aos biólogos, que eles sejam iluminados pela luz do alto, que toda boa dádiva, Senhor, nós sabemos que vem de Ti, que o Senhor dê sabedoria a eles, Pai, para que o quanto antes essa situação a qual nós estamos passando, ela seja resolvida, Pai. Nós te pedimos isso, confiando no Senhor, confiando no seu poder e na sua grandeza, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, meu irmão, a comunhão do Espírito, o amor de Deus o Pai, esteja com você hoje e também por todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.